Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje aqui eu estou num vídeo aqui com você para mostrar quais são os 3 erros que você não pode cometer ao assistir uma videoaula. Videoaula é algo bom para você se você levar em consideração 2 pontos. Você entender que a videoaula serve para a sua compreensão e facilitar o seu estudo depois. E 2, se você não cometer esses 3 erros aqui que eu vou falar, porque senão você assiste a aula, comete esses erros e o seu tempo todo nessa aula é perdido e você fica mais distante da aprovação. Então eu quero que você supere aí esses 3 obstáculos para assistir uma aula com qualidade, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte, olha, é importante você assistir videoaula, como eu disse, para você compreender bem o assunto. E ao assistir a videoaula, sua principal função é observar a videoaula, prestar atenção e fazer o mínimo de anotação possível. Anotações sejam essenciais para que você depois consiga melhorar o seu conhecimento, melhorar o resumo que você fez da aula, aquele breve resumo que você fez da aula, com os livros, com as questões que você vai resolver. Só que o que acontece? Quando a gente está assistindo videoaula, tem alguns erros comuns, 3 erros comuns assim que eu vejo muito, que eu cometi, que são terríveis para quem assiste videoaula. E vamos lá então, sem muita enrolação. Erro número 1, primeiro erro, é você ir para a videoaula sem ter nem lido nada sobre o assunto. Você vai para a videoaula assim, chego lá, não quero nem saber do assunto, sento lá na sala de aula e sou surpreendido, inclusive, com o tema que o professor vai dar, tá? Quando você faz isso, você vai ter muito mais dificuldade em compreender e dificuldade em anotar e fazer as anotações que são necessárias para aquela aula. Então, assim, o que você deveria fazer? O que seria importante você fazer? Bom, eu vai ter uma aula agora, sei lá, de atos administrativos, direito administrativo, atos administrativos. E aí, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha, pego um resuminho, dou uma lida rápida no material de aula, ou então pego o livro e pego aquela sinopsezinha do final do livro e dou uma lida, tenho ideia dos conceitos, das classificações, tenho uma ideia geral sobre o tema, rapidinho, coisa de 15, 20 minutos antes da aula. Ao você fazer isso, você entra na aula com uma compreensão muito maior, a sua capacidade de compreender o que o professor está falando é muito maior, você deslancha, tá? Erro número 2, você querer copiar tudo que o professor fala na exata ordem. Veja, o professor falou A, aí você tem que copiar A naquela mesma ordem do professor. Você não deve se preocupar com a ordem que o professor coloca. Muito possivelmente o seu livro, o seu material tem uma ordem muito melhor. O professor, a maioria deles, né? Ele vai falando uma coisa, depois puxa um outro assunto, aí lembra de um exemplo, aí volta, aí vem. Então, assim, se você quiser colocar exatamente na mesma ordem, você vai se cansar, porque às vezes perde a lógica. E 2, você não vai prestar atenção na própria aula. Então, quando você for anotar, não precisa se preocupar em copiar na mesma ordem exata de tudo que o professor está falando, tá? E o terceiro erro também, que é muito comum, que atrasa a sua aprovação, é o seguinte: a pessoa vai para a videoaula, vai assistir a videoaula, mas acha que tem que copiar tudo, tem que fazer um caderno da aula, vai anotando tudo. Então, quando acaba a aula, parece que você tem um livro. Só que qual o grande problema disso? Ao você fazer isso, você está copiando tudo, está fazendo um livrinho, como se fosse um livrinho, né? Muita gente fala bem assim, o meu caderno. Só que você, não prestou atenção na aula, não compreendeu direito o assunto e possivelmente nem vai ler esse material depois. Então, todo aquele tempo foi perdido. Então, assim, esses são os 3 erros mais comuns que eu vejo o pessoal cometendo. Eu cometi, olha, quando eu comecei a estudar, eu cheguei a levar até um notebook para copiar o máximo possível do que o professor falava. E me prejudiquei muito, tá? Então, assim, de forma bem clara, o que é que você tem que fazer? Dê uma olhadinha, leia um pouquinho o tema, 15, 20 minutos antes da aula, dê uma olhada no material para facilitar a compreensão da aula. 2, não copie as ideias, a essência em tópicos do que o professor está falando. E 3, não tente anotar tudo que o professor está falando para formar um caderno, um livro especial que você vai estudar depois. Você vai ficar muito prejudicado, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica. E assim, na próxima aula que você for assistir,
Coloque isso em prática e me diga aqui nos comentários se você já passou por isso, se isso já aconteceu com você, se você já enfrentou algum desses problemas ou algum outro. Se você sabe algum outro problema que você está enfrentando, coloque aqui, coloque a sua experiência para a gente ir conversando, tá bom? Se você quiser me acompanhar, as lives que eu faço toda semana no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo um link do meu Instagram para você me seguir lá no Instagram e também vou deixar um link em que você pode baixar um livro digital gratuito que eu ensino as principais técnicas que eu utilizei para ser aprovado em concurso, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.